recebê-los todos aí nessa quinta-feira, chovendo um pouquinho fora, mas é muita alegria em vê-los aqui, para a gente partilhar conhecimento sobre montanhismo, sobre escalada, com os parceiros quintal de casa, deles. Eu vou passar a palavra para eles e desejo um excelente workshop para vocês. Obrigado, Romão. Queria agradecer ao CAP pelo espaço. Nós somos da empresa Quintal de Casa Ecoturismo. Vamos estar falando aí durante uma hora e meia, um pouquinho mais, talvez, sobre montanhismo e escalada. Acho que o dia está bem propício, né? Na verdade, o lugar também já é propício, está aqui na Decathlon, né? Às vezes a gente vem na Decathlon comprar alguma coisa assim, mas ficou com uma vontade que tivesse uma pedra, um mato, uma rocha, assim, pra gente subir, né? Não vamos ter essa pedra, essa rocha, mas nós vamos ver bastante montanha, então vamos tentar fazer esse trabalho de hoje assim, o máximo ilustrativo. Conto com a participação de vocês para dúvidas e tudo mais, né? E é isso aí, vamos começar. Um chazinho aqui, se vocês quiserem. Eu sou morador lá de Quatro Barras, da montanha. A gente veio um pouquinho do frio da montanha. Lá realmente tá chovendo e gelando. Minha pergunta pro pai, se tem uma... Abre minha mochila, só fazer uma coisinha, pra pegar uma canetinha, tem daí, aquela bolsa de fora desse. Não, aqui ó, esse monte aqui, ó. Aqui, daí tem as duas pilhas aqui. Vou conversar aqui, depois que a gente pega o microfone. Tá bom? Vou até sentar aqui e a gente vai conversando e vai mostrando devagarzinho as coisas aí. Então, moçada, esse trabalho inicialmente ele vai falar de montanha e escalada, e principalmente essas duas atividades se encontram, certo? Quando a gente fala de escalada, somente escalada, nós podemos estar falando de uma situação que acontece sem estar na montanha. Aqui em Curitiba a gente tem 3 academias de escalada, né? E questão das montanhas, naturalmente, quando você vai para uma montanha, a gente não fala que vai escalar uma montanha. Escalar uma montanha é uma forma de se colocar, mas a gente vai subir uma montanha. Porque a escalada tem a ver com a escada, que é aquela coisa de... né? Então vai ter esse trabalho assim. Eu tenho 45 anos, sou montanhista há aproximadamente 33 anos, subi a primeira montanha em 1986, foi o Marumbi. E de lá pra cá, assim, uma paixão gigante, tomou conta de mim, bem forte, né? E eu tive a oportunidade de ter pai e mãe que me dessem essa deixa, assim, então vai, né? E também dinheiro, né? Porque automaticamente a gente gasta dinheiro com atividade. E junto com o montanhismo, a gente iniciou também o trabalho com bicicleta, com viagem, né? Muito cicloturismo. E depois veio também a canoagem, que é um trabalho mais recente nosso. Assim. Sou guia de turismo, sou guia de montanha e guia de canoagem. Trabalho pela Quintal de Casa, né, que é uma empresa. Ali vocês têm mais ou menos, tem uma fotinha minha ali, ó. Conseguiu ligar aí? Não. Tem uma fotinha ali que a gente está com mochila nas costas, daquele jeito, né? Cheio de poeira no pé. Maravilha? Então vamos falar de montanhismo. Para cada fotinha eu deixei ali vocês vão conseguir ver ali, no lugar que foi tirada essa foto. Essa foto é lá da Serra dos Órgãos. Uma das regiões mais interessantes de montanha que tem no Brasil. Chama Parque Nacional da Serra dos Órgãos, também conhecido como Parnaso. Fica entre Teresópolis e Petrópolis, lugar absoluto. Mas nós, porém, temos um quintal de casa bastante agraciado, né, comparado com o quintal de casa dos cariocas. Beleza? Então, o que é montanhismo? Bom, o montanhismo seria toda atividade que envolve subida de montanha, não importa a espécie. Se é Se é uma montanha de rocha, se é uma montanha de gelo, qualquer tipo de saliência geográfica que a gente vai subir, a gente vai chamar de montanhismo. Porém, esse esporte nasceu lá nos Alpes e já ganhou esse nome de alpinismo. Foi em 1786. Esse cara ali, que está ali o nome dele, o Jacques Balmat, ele era um cristaleiro, e o Michel Paccar, ele era um médico. E aquele outro cara que está ali embaixo ali,
Horace Benedict Saussure. Esse cara, ele era ele era meio que não era um rei, mas ele era um cara que tinha poder positivo. E ele pegou e fez um desafio. Quem consegue subir o Mont Blanc? Esses dois caras foram lá e subiram. É claro que essa não foi a primeira tentativa, né? Tinham de muitas tentativas, até que os dois conseguiram subir o Mont Blanc. Isso aconteceu em 786. Quando a gente fala nisso, em tempo, principalmente vocês, a rapaziada aí, tem que entender que nessa época não tinha tecnologia nenhuma. Vamos começar que não tinha luz, certo? Não tinha nada, as roupas eram costuradas até na mão. Isso aí até antes da Revolução Industrial. Então, assim, um momento muito difícil, né? Para que você consiga subir uma montanha. E os caras subiram o Mont Blanc. Agora a gente conhece gente que saiu daqui com jaqueta de pluma, blusa, e foi lá e não subiu o Mont Blanc. Quantos não conseguem subir o Mont Blanc? Por causa do frio, por causa do vento, por causa do medo e tudo mais. Então, assim, foram verdadeiros heróis. De lá para cá, a gente vem com uma sequência de heróis, né, que conseguiram subir tantas montanhas que hoje em dia a gente sofre pena para subir. Então, teve essa situação nos Alpes e lá eles começaram a dar esse nome alpinismo. Maravilha? Mas a informação se espalhou e todo mundo quis subir montanhas pelo mundo inteiro. Né? A corrida do Everest, que a gente chama de terceiro polo, porque primeiro eles conquistaram o polo norte, depois conquistaram o polo sul, né, as calotas de gelo, e depois faltava o terceiro polo, que era o Everest. Então, assim, foi uma corrida geral. Era claro que nesse momento todo mundo era muito motivado pela parte militar, de conquistar, de falar, o meu país conquistou. Então existia muito essa situação. Hoje em dia tem as marcas, mudou tudo, né? Mas então eles correram atrás de tudo isso daí. E obviamente surgiu então o andinismo, o himalaísmo, né? A escalada lá nos próprios Estados Unidos, e aqui a gente teve o mandinismo. Vocês vejam que assim, não muito tempo depois, a gente subiu a primeira montanha no Brasil. O Paraná é considerado o berço do montanhismo brasileiro. Foi em 1879 pelo José Olímpio, um cara de Morretes, um morretense, que subiu o Olímpio. Tem um livro bem interessante que conta um pouquinho dessa história aí, mas o que mais me chama a atenção nesse momento foram que existiam duas equipes tentando subir nesse momento. E vou abrir o mapa. Por que considera-se essa a primeira subida de montanha aqui no Brasil? Porque foram pessoas que foram em busca de aventura e também foram em busca de contemplar a natureza. Antes disso, subia-se montanha, mas como eu falei, principalmente por questões militares. Teve uma situação que lá no Rio de Janeiro, tinha uma inglesa que andava por lá e ela pediu para que uns caras subissem no Pão de Açúcar e colocassem uma bandeira lá em cima. E colocaram a bandeira da Inglaterra lá em cima. Então, assim, isso foi antes dessa data aí. Então eles falaram assim, não, mas aquela foi a primeira ação de montanhismo no Brasil. Não conta, porque não tinha esse intuito. O montanhismo está ligado à aventura e à contemplação, e algumas outras coisas que a gente vai falar ali depois. Então essas duas equipes que estavam montando subiram. E por incrível que pareça, demorou muito, porque quem conhece a região lá do litoral, Morretes, Manumbi, não tinham as estradas, eles tinham que andar por muito, até que conseguiram chegar no cume. Quando eles chegaram no cume, incrivelmente, a outra equipe chegou, mas no cume diferente, que é onde a gente hoje chama de Boa Vista. E eles soltaram foguetes lá de cima, era o que eles faziam na época. Depois demorou muito tempo para que conseguisse repetir essa façanha, né? Mas aí nasceu o montanhismo, né? Onde a gente tem hoje assim o nosso peso, que é o Marumbi. Essa montanha aí é o Abrolhos. Por coincidência estaremos escalando o Abrolhos nesse sábado. Então essa é uma montanha muito bacana, não é por... né? Aqui são várias escaladas que a gente tem, ó. Depois de escalada, ela fica bem rica quando a gente fala que são guias, bem aqui, né? Mas a escalada que a gente faz lá por trás, mas a tudo ali. Alguém que já subiu a Abrolhos? Alguém que já subiu no Manumbi? Já tiveram por lá? Bacana, uma montanha bem legal. Algum de vocês pratica montanhismo? Já foi pra montanha? Já E que montanha vocês já subiram? Todas menos o Manumbi. Volta aqui. Mas então tá bom, né? Serra dos Órgãos também daqui a pouco. Que legal. Vocês são uma família? Meu sobrinho. Que legal. Foram lá para Teresópolis, Petrópolis? Também. Show de bola. Mas vocês são da região lá ou foram para subir? Vamos pra subir. Mas foram para fazer montanhismo lá? Que legal. Show de bola.
Então Agora conhece. essas aí não, hein? Hã? Essas aí faz uns anos. Então é imperdível, hein? Sem dúvida o Morumbi, você, não sei se já fez, o que você fez em Teresópolis? Travessia, alguma coisa assim? Travessia. Fez a travessia? Quando você vê Pedra do Sino, Garrafão, olha, isso daqui, assim, o Paraná não Esse aí deixa. nunca deu certo. Toda vez que tenta acertar, nunca acerta. Sempre na lista, mas acontece sempre alguma coisa. A hora que der certo, Uma hora vai dar ter que certo, dar, hein? uma hora vai ter que dar. Bem legal. Então aqui está o conjunto Morumbi, né? Lá é o Olimpo, ó, aquele comezinho Olimpo. Você tá vendo? Aqui ali é o Gigante, Ponta do Tigre. Aí aqui assim, nesse desenho está o Abrolhos, ó, naquela foto que estava destacado. E ali é a Esfinge. Tudo isso aqui foi escalado, até na década de 50 eles escalaram tudo isso daí. A gente tem um Dream Team que viveu aqui no Paraná entre os anos 40 e 70, que é incrível. Nesse momento, um amigo nosso conseguiu ter acesso ao material de um dos caras, que era o Gavião, que ele conta toda a parte de conquista de 1940 até 1955. E ele tinha isso aí no caderno e a gente foi lá e fotografou todo esse caderno. A gente está se deliciando com a leitura do cara, porque ele era assim organizado e escrevia tudo, sabe? Então você está tendo acesso a esse material que está sendo maravilhoso. Assim, ler cada conquista, cada história, que é fascinante, né? Aí o mapinha que o Vita fez nos anos 80, quando eu comecei a escalar nos anos 80, esse era o mapinha que a gente tinha. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem vlog, tem Lock, tem... Naquela época a gente só tinha isso daí, ó. E era um problema, porque também não tinha xerox, então assim, era fácil você perder o papelzinho. Então assim, meu papel era acirrado, sabe? E a gente guardava. Então essas eram as trilhas na época. Essa trilha é uma das mais legais do Morumbi, nesse momento está fechado, então está funcionando realmente assim, só a vermelha, né? E a branca está escondida aqui, eles poderiam ter feito diferente da branquinha ali, ó, seguindo, que é a frontal do Olimpo. Um dos desafios mais legais, ou um passeio, podia-se dizer, lá no Morumbi é você sair da estação aqui, subir pela branca, faz lá em cima toda a parte de cima e desce pela vermelha. Ou vice-versa. A gente chama de conjunto Morumbi. Está funcionando o camping lá já? O campo está funcionando. Ficou um tempo fechado, estava A aberto. outra vez nós fomos, inclusive, que o camping Sim, tinha feito reforma, daí faltava... Não, e depois vandalizaram tudo depois da reforma, né? Daí Isso é difícil, mas nós temos um trabalho, isso aqui é um trabalho para Mas essa então melhorar agora essa visão, está aberto. Pode chegar lá. Bom, outra coisa que nós vamos falar hoje vai ser sobre a escalada. Aqui sim, e nós vamos falar sobre essa ação que a gente falou. A escalada, diferente da montanha de caminhada, ela é realmente por parede, né? Como eu falei, eu fiz a comparação da escada, né? Então aqui a gente vai por meios naturais, meios artificiais, vamos falar um pouquinho das modalidades, do tipo de escalada. Vou desmiuçar isso daí rapidamente para vocês daqui a pouquinho. E a terceira atividade que envolve um pouco esse mundo da montanha e da escalada é o rapel. O rapel é indispensável na escalada, a não ser quando você consegue escalar uma montanha, chegar no cume e descer caminhando. Isso não acontece sempre, normalmente se desce rapelando. Mas existe ainda na nossa cultura, que quando você vê alguém escalando, você fala assim, o cara está rapelando, né? Não tem nada a ver, o rapel é uma atividade completamente diferente, uma atividade que se utiliza de corda, de material, que não tem nada a ver com a escalada, e está ali inserido, mas não se separa, né, em momento algum. É claro que hoje existe atividade que você vai para um lugar somente rapelar, né, mas ela realmente consegue se destacar um pouquinho disso. Mas tem como a gente fazer um rapel na montanha? Tem, né, mas o que é legal é começar a diferenciar rapel e escalada, são coisas diferentes. O rapel é a descida, com corda, né? Não tem como rapelar sem corda, não tem como rapelar sem a cadeirinha, se bem que as primeiras técnicas eram sem cadeirinha, né? Mas hoje em dia ele depende justamente de todo esse equipamento aí. Maravilha? Então, sobre o montanhismo, a gente tem algumas diferenças que a gente consegue identificar na atividade. Primeira, montanhas de baixa altitude. É no caso do Brasil. O Brasil não tem nenhuma montanha alta, né? Para cima de 3.000 metros, né? Ele fica no Metrina, chega a 2.900 e quase 3.000, mas não chegou nos 3.000. Antigamente ele era 3.012, daí baixaram e ele não chegou nos 3.000. Então nós temos aqui no Brasil somente baixa montanha. Montanhas tropicais, montanhas cobertas por floresta, montanhas cobertas por rocha, maravilhosas, mas não temos alta montanha. Aqui no desenho aí, na foto ali, o Pico Paraná,
Pouquinho depois no Atecume, também estaremos com a Quintal de Casa no Pico Paraná no dia 28, né? Não, dia 3. Dia 3 de agosto está subindo no Pico Paraná. Faz um ataque, vai de manhã e volta de noite. Bem bacana. Temos a alta montanha, vamos ver um pouquinho de foto delas. Temos as travessias. E daí também a gente fala um pouquinho de trekking e hiking, né? E eu realmente aprendi há pouco tempo o que é trek, o que é hiking. Daí vem essas expressões em inglês e a gente fala assim, o que é trek e o que é hiking. O trek é quando você precisa fazer uma parada, você vai dormir, você vai levar barraca. Não precisa necessariamente levar barraca, você pode fazer um bivac, né? Que é dormir ao ar livre, né? E assim por diante. E o hiking realmente já é uma atividade mais leve, uma atividade de um dia. Então até eu coloquei a situação aqui, que as travessias, um exemplo que a gente tem, ó, vou falar algumas travessias famosas que tem na situação. Serra Fina, lá em São Paulo. Temos aqui uma travessia que se transformou na travessia mais difícil do Brasil, Alfa Crucis, realizada por quatro equipes aí. Recentemente ela teve lá um up nela, ficou muito mais difícil. A travessia Alfa Ômega, que é a travessia de todo o conjunto Marumbi. A travessia da Farinha Seca, a travessia da Serra dos Órgãos, né? Petrotereu, né? E daí temos também uma pequenininha aqui ali no canal, você sobe e faz Vigia, Torre Amarela, Vigia e Morro do Canal. Então são pequenas travessias que envolvem montanhismo, mas a necessidade não é simplesmente chegar no cume, mas sim fazer um circuito, conhecer de um lugar para o outro, né? E a segunda seria mesmo são as ascensões, que a gente tem simplesmente como subida, né? Até algum ponto, ou até no cume, e assim por diante. Muitas vezes tem gente que sobe uma montanha e não tem a necessidade de chegar no cume, né? Maravilha? Aqui tem uma fotinha aí do nosso, eu acho que do nosso tesouro. Está situado na região metropolitana de Curitiba, Anhangaba. Pena que o slide não está mostrando, mas a gente tem várias outras serras, né? Marumbi aqui, Serra da Prata, aqui o Campo dos Ciprianos, que está atrás do Anhangaba, Morro Samambaia do lado. Aqui tem a Serra da Graciosa, Serra da Farinha Seca, lá o litoral, né? O Anhangaba é considerado um dos melhores campos escola de montanha e escalada do Brasil. Aqui a gente faz montanhismo da melhor forma e faz escalada da melhor maneira também, todos os tipos de técnica. Depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Maravilha? Sem dúvida, tem tanto lugar para conhecer, a gente não conhece nada, né? Mas dos pouquinhos lugares que eu conheci na minha vida, eu não considero o Anhangaba como uma das montanhas mais bonitas que eu já fui, assim, por todo a questão da obra, sabe? Que nem falar pra vocês, pô, vai lá escalar o Matterhorn lá na Suíça, lá, nossa, maravilhoso, né? Mas sabe quando a gente volta pra casa e fala assim, olha só a montanha que a gente tem aqui, olha a grandeza disso, né? Eu acho que a gente é muito privilegiado aqui. Os curitibanos têm uma sorte danada. Não só os curitibanos, que até mesmo esse final de semana a gente subiu, aqui tá meu filho e a Silvana, minha esposa, a gente subiu pra ver o nascer do sol, encontrou o pessoal de São Paulo, né? Então, né, assim por diante. Mas falando de montanha bonita e alta montanha, esse aqui é o Alpamayo, localizado lá no Peru, Cordilheira Blanca, considerado por muitos como uma das montanhas mais bonitas do mundo. Bem difícil. Você veja o campo ali, ó, tá vendo ali o acampamento, ó, as barraquinhas? E a escalada se faz por aquilo ali, ó, que é bem complicado. Você pega uma daquelas ali, toca pra cima. Montanha bem difícil. Fica a 400 quilômetros ao norte de Lima, nessa, como eu falei, Cordilheira Blanca, e cada vez mais o pessoal tem que escalar nessa região, montanhas de gelo, e conseguir pegar a cerejinha do bolo que está lá no cume dessa montanha não é fácil. Eu acho que não tem muita ascensão brasileira não, tem, eu acho que no máximo chega perto de 10, se chegar perto, viu? Então falamos das travessias, uma foto aí da Serra Fina. A Serra Fina, para quem não sabe, fica na Serra da Mantiqueira, fica ali próximo a Itatiaia, fica entre a Pedra do Baú e o Itatiaia. Também virou uma travessia moda, né? Todo mundo quer fazer ela. Tem aí gente que faz em um dia, 2 dias, esses são heróis, né? Mas normalmente ela é feita em 4 dias. Bem mais difícil que aquela de Petrópolis, lá uma travessia puxada, né? Sai ali de Passa 4 e chega em Lorena. Aqui nós estamos subindo uma montanha da região ali de Campina Grande do Sul, o Capivari Grande, também estamos indo para lá em breve. Uma montanha muito bonita, desconhecida, fica na Serra do Capivari,
A hora que você passa toda aquela seção de montanhas ali do Pico Paraná, Caratuba, lá no finalzinho, uma das montanhas mais altas, ela tem 1.600 e poucos metros. 1630. É 1.630 metros, é lindo o visual de lá, principalmente o visual que você tem do Pico Paraná e das montanhas ali. Bem legal. Maravilha? Então um dia a gente ouve essa pergunta, né? Por que subiu as montanhas, né? Aí alguém que eu não lembro quem disse porque elas estão ali. Mas eu acho que isso é uma coisa assim que fica muito, né? Por que subir montanha? Porque elas estão lá, né? É uma coisa meio, né? Não sei. Mas por outro lado a gente pode pensar, né? Por que a gente faz uma coisa assim meio que, né? Filosófica assim, né? Mas um amigo nosso, um professor que a gente teve, ele fez um trabalho de pós-doutorado. A tese dele levantou 6 motivos para a gente subir uma montanha. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante para levar e guardar, porque quando a gente sobe uma montanha, depois que a gente começa a entender que não é só porque ela estava lá que eu vou, você começa a perceber o que eu vou fazer numa montanha hoje, né? Então ele conseguiu levantar esses 6 motivos. O primeiro era o militar, que é essa questão que a gente falou, já se subia a montanha, né? Para fazer fronteira, sabe Deus, para colocar um canhão lá em cima, se fosse o caso, mas subiram montanhas para essa situação. A segunda parte é o lazer, onde é que começa o montanhismo. O terceiro motivo seria o científico, onde é que tem bastante faculdade, pessoas indo estudar os biomas. Aqui no Paraná tem os campos de altitude, que são super legais de entender eles, a galera está há um tempo já tentando entender isso. Outro motivo é o motivo religioso. Tem uma montanha lá no Tibete que se chama Kailash, a galera tem uma marca de roupa, ainda existe essa marca. É uma montanha super sagrada pelo povo lá, como é que eles chamam os tibetanos? Os tibetanos, né? Então eles dão uma volta nessa montanha. Aqui no próprio Anhangaba a gente vê uma galera subir para orar. Agora eles proibiram, né? Mas tinha até uma capelinha lá em cima. Né? Então, a capelinha é de uma outra história. A capelinha é lá dos anos 50. A capelinha foi uma promessa paga pelos moradores da borda do campo, que fica no pé do morro, quando todos, quer dizer, alguns não voltaram, quando os moradores ali, a família Morcelin, a família Andreata, eles voltaram da guerra. Então eles prometeram fazer uma via crucis no morro, fizeram isso nos anos 50. Destruíram a capelinha por vandalismo, a capelinha estava lá. Eu não sei se ia ser tão legal que a capelinha está lá até hoje. Eu sei que a última coisa que arrancaram, quer dizer, a primeira coisa que arrancaram da capelinha foi o portão, porque um rapaz tinha sofrido um acidente numa asa delta lá. E daí arrancaram o portão da capelinha. Na época não se tinha maca, hoje em dia tem 2, 3 macas lá no pé do morro. Mas a capelinha vem dessa história. E tem a missa no dia 1º de maio. Hoje não é mais realizado no Anhangaba, é realizado no Morro do Lado, lá no Samambaia, exatamente. E o que acontece um pouco é a igreja evangélica católica. Eu sou a favor de ir para a montanha. Vai, tá todo mundo legal, né? Então assim, quem quer ir orar, vai orar. Eu acho que na montanha é um lugar bacana para você fazer um monte de coisa. Fazer um piquenique, então assim, vá para a montanha, né? Mas assim, hoje a gente não via isso, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, de vez em quando você ligava a televisão à noite e o pessoal tava lá orando lá na montanha, e às vezes com clima ruim, assim. Mas eu assim, é uma coisa meio doentinha e engraçada, né? Queria ver montanha, eu estava assistindo no canal, vendo os caras orando, pô, estão lá pelo menos, né? Estão no platô lá. Mas é isso aí, eles têm essa utilização. A outra seria esportivo, né? Vou subir para dar um gás, ver meu tempo, guardar minha, né? E a outra seria o contemplativo, vou subir numa pedra, sentar e curtir, né? Agora o que eu acho bacana, pra gente que está frequentando a montanha, que cada vez que a gente vá, não é necessário. Mas é interessante quando você pensa assim, poxa, hoje eu estou indo com tal intuito, hoje eu estou indo fazer tal coisa, e a gente começa a se conhecer e ver que aquela situação que o cara falou lá, simplesmente porque elas estão lá, aquilo lá não vai enriquecer tanto a gente. E a gente começa a descobrir, e começa também a descobrir que cada um desses motivos são botões, e a gente pode utilizar isso pra gente. Porque hoje, mesmo a moçada mais nova, está sob pressão. E a gente sabe que a montanha é um lugar que você vai e se estressa, como uma academia, como nadar no piscina e tudo mais. Né? Então, foi bem legal esse trabalho dele, esse trabalho trabalhista, super extenso, né? Mas ele deixou esse conhecimento pra gente. Na foto, Fitzroy, lá na Argentina, uma das montanhas mais difíceis do mundo para se escalar, está bem próximo daqui. Quando a gente fala assim, vamos lá para a Europa, que não sei o que, escalar nos Alpes, a
A gente tem essa montanhona bem próxima, né? É uma montanha que demorou muito para ter cume brasileiro, ficou um tempão com poucos cumes e recentemente teve uma temporada, porque o que acontece aqui é que o tempo é muito ruim. Tiveram duas temporadas com um longo, 2 semanas de sol, então um monte de brasileiro subiu. Agora, um monte de brasileiro subiu. Mas brasileiro escala no Anhangá, brasileiro escala no Manumbi, mas mesmo assim a gente começa a perceber o potencial das nossas montanhas. Um exemplo é o Valdemar Niclevix, que é um morador aqui de Curitiba, que está lá nos Alpes agora para completar a escalada de todas as montanhas acima de 4.000 metros, são 82. Ele está lá surrando, está nesse momento escalando. Quem sabe está dormindo no refúgio agora para escalar amanhã. E aqui em Curitiba, treinou no Manumbi e treina até hoje no Manumbi. Tem cume do K2, que não existe cume. Hoje tem um pessoal escalando no K2. O Máximo Caute, a Karina Oliane estão tentando o K2 hoje. Quem sabe tem a cume, se duvidar na rede social já mostrou que eles fizeram cume ou não, mas ninguém escalou cume. O Valdemar, um cara de Curitiba, treinou aqui, aprendeu aqui e de vez em quando deve andar por esse corredor aqui. Vive a nossa vida. Simplesmente, ou seja, a gente tem capacidade, né? Temos um quintal de casa bastante propício para... E vamos falar um pouquinho de equipamento. Daí eu trouxe esse amigo nosso aqui. Esse aqui é o... Maravilha! Bom, todo mundo aqui já sabe o que é equipamento, mas vamos ver esse cara aqui, como é que ele está vestido, né? Calça, roupa, bota, jaqueta. Aqui a gente tem uma segunda pele. Acho que todo mundo aqui é safo, mas uma coisa que surgiu há um pouco tempo, não existia, é a tal da segunda pele. Esse é o primeiro equipamento, eu digo, fundamental para a montanha, para deixar aquecido. E o segundo equipamento fundamental é o Nairo, né? Seja ele em forma de anorak, que significa aquela manta, sem ter esse recheio aqui, né? E esse aqui também. Esse aqui, com pluma, pode ser sintética ou de ganso, tem uma vantagem e uma desvantagem. Te esquenta, mas se chover demora para secar. A vantagem da pluma, que essa daqui é de bicho mesmo, seca mais rápido. A vantagem da sintética, demora mais, e assim por diante vão ter várias os significados da roupa aí. Questão de calçado, tênis, muito bom. Difícil precisar usar uma bota. Realmente uma bota é um negócio que você vai em uma situação extrema, por exemplo assim, vou subir a montanha hoje, vou fazer uma caminhada e sei que está cheio de terra, tá barro. A primeira coisa que vai molhar vai ser o tênis, se a bota for legal. Então assim, são escolhas que você vai fazendo de equipamento, né? Conforme a situação. Mas o que é fundamental é a roupa, o calçado, a mochila, porque você vai ter que levar alguma coisa, a água e a lanterna. A lanterna é exigido para você subir hoje em Marumbi, ou mesmo para fazer o cadastro na Anhangá, você tem uma lanterna? Tem uma lanterna. Uma lanterna pode te tirar uma roubada. Por outro lado, nossos celulares hoje em dia carregam lanterna, né? Antigamente você tinha que ter o aparelhinho. E como é caro uma lanterna? Como demorou para você andar por um corredor desse? Aqui tem várias opções. E você conseguir comprar uma lanterna por R$100. A gente ia comprar a lanterna, pagava 300 pila. Aí o amigo teu para os Estados Unidos, você comprar uma Betts, uma Black Diamond, que era uma lanterna boa, de cabeça. Eu também vi numa época que não tinha lanterna de cabeça, que a gente usava um negócio igual esse aqui, ó, na boca. Tinha que andar com esse negócio na boca babando, assim, então tudo evoluiu. Gente, as coisas evoluindo. Hoje em dia a gente tem lanternas potentes, com LED e tudo mais, 1 milhão de tecnologias. As mais legais que estão rolando agora são as lanternas que elas vêm com baterias recarregáveis de lítio, né? Você carrega elas igual ao celular e dura pra caramba. Mas essas ainda, eu acho que não estão nesse corredor e também estão meio fora do padrão brasileiro. Então aqui nesses corredores a gente encontra excelentes lanternas aí. E tudo que é uma coisa interessante, por sinal que o Valdemar fala, a montanha é uma filosofia que traz muito para dentro de casa. Então assim, a roupa, depois que surgiu essa roupa segunda pele, a jaqueta, eu fiquei com menos medo do inverno de Curitiba. Se você tem uma roupa bacana, sentir um invernão aqui em Curitiba é de boa. Você põe a tua roupa e se segura, né? Então assim, é um equipamento de montanha que funciona perfeitamente aqui. Assim como uma lanterna de cabeça, né? De vez em quando eu estava em casa fazendo uma obra lá, aí o pedreiro lá lutando para achar um parafuso, assim, eu peguei, fui lá na minha mochila, dei a lanterna pro cara, o cara colocou a lanterna de cabeça, nossa, cara, achava o parafuso. Você vê assim como a gente se guarda aquela tua lanterna só pro dia da montanha e tem uma utilidade muito maior fora da montanha. Outros acessórios que estão aqui são os bastão de caminhada,
Recomendo, super recomendo. Bastão de caminhada é o tipo de coisa que você dá, assim, falo que recomendo, né? A gente tem bastante cliente, tem uma turma que trabalha, vai direto com a gente. Pô, compra um bastão de caminhada como? A primeira coisa que a pessoa faz é esquecer do bastão, porque não está acostumado a usar. A partir do momento que você aprende a usar o bastão, você não larga o bastão de jeito nenhum. Ele vira uma segunda, sabe, uma mão. Eu uso só um bastão, não sou de usar 2 bastões. Mas quando eu estou com bastão, é mais ou menos como se eu tivesse um prolongamento da minha perna. Tenho 3 pernas. Ele usa muito, ajuda muito na coluna, no equilíbrio, na tração, né? Se você precisa também, às vezes, assim, pode ser não um bicho, mas às vezes um galho, você tem o teu bastão. Ele é muito útil. Eu acho que é um equipamento, assim, fundamental. E aquela coisa, não dá para usar o bastão, não tá legal, guarda na mochilinha e toca em frente. Né? Mas aqui a gente vê muito pouca gente usando o bastão. Mas eu digo para vocês, força, que a hora que você aprende, você não larga mais. É impossível o cara esquecer. Aí vamos falar de bandana, aqueles lenços, né? Chapéu, boné, também a gente não pode deixar. O chapéu e o boné, eles funcionam às vezes para o sol, funcionam às vezes para a chuva. Porque o que acontece? Está com uma anorak, né? E daí, se você está sem o teu boné, você coloca o negócio na cara, aquela água começa assim. No dia que você está com um bonezinho, você colocou a anorak, ele já formou aquela proteção. Então é super útil. O bonezinho funciona super bem. O óculos GPS, que a gente coloca em forma de app. Hoje em dia estamos aí com excelentes apps nos celulares, que tiram a gente da roubada, que levam a gente para casa. Vários funcionam sem rede, né? Só o GPS do celular funcionando. Também acontecia assim, algumas vezes assim, o cara foi pra montanha e chegou no final do dia, acabou a bateria do celular do cara, o cara não conseguiu sair, mas hoje em dia também tem esses power bank, né? Então a nossa tecnologia, é difícil uma pessoa hoje, sabe, se perder, ficar perdida, ela tem que cometer algum erro grave, assim, ela pediu para estar ali, porque hoje em dia nós estamos bastante preparados com equipamentos aí. E para fechar, a polaina, que é aquela que a gente coloca aqui na perna, o pessoal tem gente que chama de perneira, né? O nome correto seria polaina, super útil aqui no Paraná. Questão de cobra, daí eu uso, para qualquer saída eu uso uma polaina, de vez em quando eu falo, já olha que tem cobra, né? Vai ter cobra, não sei, pode ser que tenha, né? Mas outras funções da polaina é te proteger da sujeira, não deixar sujeira entrar na tua bota, né? Você mantém o teu tênis limpo e tudo mais. E aí algumas outras coisinhas como um binóculo, sempre legal ter, né? De vez em quando de longe você vê alguma coisinha, consegue aproximar, consegue entrar mais no panorama, né? E o primeiro socorros, que a gente leva para não usar, mas se o dia precisa, seja pela menor, né, situação ali, você tem alguma coisa para utilizar. Época do ano. Aqui no Paraná, eu considero que a gente tem 4 estações escaladas. Na verdade, a gente tem o outono e primavera bem parecidos. E a gente tem um verão calor, quente, né? Talvez seja Vocês sabem que aqui na nossa região, a época que mais pessoas vêm a ter problemas na montanha é no verão. Porque no verão, a gente tem montanha alta, que a noite esfria. Então o cara sai assim, ele sai com uma camiseta, né? Com shorts, uma blusinha leve e vai pra montanha. Normalmente no final da tarde vem uma chuva. Molha o cara. Molha o cara acontecendo ele se perder. A temperatura baixa. E vários casos de hipotermia no verão aqui no Paraná. Por incrível que pareça, as pessoas morrem mais de frio no verão, né? Os casos que houveram casos de morte, no verão do que no inverno. No inverno você sai de casa com roupa e tudo mais, dificilmente chove, então é uma situação assim. Mas assim, a temporada clássica começa no inverno aqui no hemisfério sul e no verão no hemisfério norte. Por incrível que pareça, que separa essas duas temporadas no Brasil, e no Brasil não, no hemisfério sul e no hemisfério norte, é o dia do trabalho, Labor Day, né? Lá no hemisfério norte, no dia do trabalho começa o verão, e aqui no nosso dia do trabalho começa o nosso inverno. Então a gente tem essa situação assim. Essa foto foi tirada lá do cume do Anhangaba, vocês vejam aí 2 tempestades gigantes passando. Por incrível que pareça, por esse dia, aqui está o cume, esse dia passou a tempestade assim, ó. Nossa, passou lambendo a gente e não pegou a gente. Mas poderia ter pego, ela poderia vir carregada de raio, né? Que é um risco grande que a gente tem.
E a gente vai falar também um pouco sobre dificuldade da montanha. Diz, a montanha nunca é fácil nem difícil, vai muito da tua condição. Mas a gente começa a mapear as montanhas que a gente tem próximas da gente e começa a entender qual que tem tal situação, qual que tem outra situação. Então a gente criou uma escala, essa escala não é convencionada, essa daqui não, a de escalada é. E a gente pensou no grau físico, ou seja, vou cansar muito, num grau técnico, vou precisar pular uma pedra, vou precisar subir, vou precisar descer, e num grau psicológico, se eu vou passar por algum lugar que vai me dar muito medo ou pouco medo. Então a gente criou essa escala FTP. Aí vai de 0 a 5. Um exemplo que eu vou dar para vocês é lá no Morro do Anhangaba. A gente considera lá o físico 2, não é 100% fácil, né? Dá uma cansadinha. Técnico 3, sobe e desce pedra, tem alguns lugarzinhos que você pode dar uma escorregada, tem que ficar de olho. E a parte psicológica 3 por causa dessas escadinhas que tem ali. Acho que já passaram lá? Passou lá, mestre? Já passou lá? É uma vez. Então, essa escadinha dá medo no pessoal, mas por incrível que pareça, acontece muito assim, vou dar um exemplo para vocês aí, quando a gente está deitado assim, ó, né, você deita muito na pedra, dá uma sensação de escorregar. Essa escadinha, se você der uma levantada e ficar no 90 graus, você sobe ela quase que andando. Claro, não é fácil, mas você sobe ela andando. Tem o pessoal que chega ali e fala, meu Deus, vou morrer, né? Passa uma adrenalina danada. Então ele acabou pegando esse psicológico 3 aí. Maravilha? As principais regiões de montanha, a gente tem aqui no Paraná, na Serra do Mar. E existe uma montanha bacana que o pessoal fala muito, que fica na região lá de Cornélio Procópio, Pico Agudo do Sapopema. Montanha que o pessoal está falando dessa montanha linda, que tem o rio Tibagi embaixo. Mas isso aí é um caso muito raro, também uma outra montanha bonita que temos lá no Ribeirão Claro. São pequenas montanhas que tem no Paraná, mas a região de montanha é na Serra do Mar. E a Serra do Mar, em linha reta daqui está 30 km, nós estamos a 30 km nós estamos no Sul. Então a gente mora num lugar bastante privilegiado para isso daí. No Brasil, a gente tem montanha com essa força e vitalidade. No Rio de Janeiro, muitas. São Paulo, algumas. Minas Gerais, muitas. E Espírito Santo. Lá no Nordeste tem algumas elevações, tem as chapadas, mas não são abruptas, né? Então nesses estados aí concentra o maior número de montanhas, sem dúvida alguma. E no mundo a gente fala, e ouve acho que desde a escola dos Andes, do Himalaia, das rochosas, que fazem aquela cadeia dos Estados Unidos até lá no Alasca, e dos Alpes, né? Também temos a sorte de estar próximo dos Andes, né? Uma viagem hoje em dia do Brasil lá para a região andina é bastante viável e possível, né? Aí, como exemplo, trouxe para vocês o Morro 7, que fica ali na Graciosa. Vocês sabem o que chama Morro 7? Todo mundo já viu o 7 lá? Tá lá? O 7 não tá ali, né? Esses dias eu passei lá, mostrei o 7 lá. Nossa, eu sabia que tinha um 7 lá, mas é um 7. Tá lá desenhadinho. A gente está vivendo um boom dessa atividade, né? Essa foto aqui foi bem representativa, esses dias começou a rolar na internet. É uma foto de 1946, lá do cume do Abrolhos, dá para ver a vestimenta das moças ali, né? Um grupo grande de mulheres. Então recentemente teve essa coisa das mulheres, assim, que eu acho muito legal. Não, porque nós começamos a escalar as montanhas, mas olha essa foto, 1946, só mulher lá no cume. Talvez fosse um dia especial, um dia festivo, sabe? A gente não sabe qual é o contexto dessa foto, né? Mas estava aí um pouco cheio de gente, cheio de mulher, né? Então, assim, eu acho que existe um boom, existe todo um crescimento, eu acho que existe cada vez mais necessidade da gente buscar a natureza, isso está acontecendo, a gente vê isso. Estava comentando com o pessoal a influência que a Decathlon teve nas nossas atividades aqui outdoor. Claro, você poder andar por corredores, né? Sempre existiram lojas, tivemos muitas marcas boas de roupa em Curitiba, mas hoje em dia você vem aqui e você sai montado e por um preço acessível, né? Porque também o equipamento é caro. Para o cara que faz a marca ali no centro, para grandes marcas que temos em Curitiba, grandes pessoas fazendo equipamento aí, o cara tem que gastar para estudar, sabe, toda a parte, né, inicial. Aqui a gente tem uma outra origem, então acaba ficando fácil. Equipamentos bons, tem muita coisa boa aqui que a gente não tinha há 10 anos atrás. A loja que está com 5 anos, e a gente vê que em 5 anos houve
grande diferença na performance das pessoas na montanha, porque estar equipado significa dar performance, né? E aí uma foto também recente, que eu acho que é uma foto de 2 meses atrás, lá do Everest, né? Então essa questão que o pessoal começou a falar muito, né? Isso aqui, quando a gente coloca essa foto, aqui é tudo gente ali, né? Subindo, lá tá lá nem é o primeiro cume ainda, eu acho que é o cume sul, aqui é o que eles chamam de balcone. Então assim, viu essa foto e falou assim, nossa, que absurdo essa foto. Essa foto foi num dia que tinha muita gente lá embaixo. Então assim, aconteceu essa situação. Não é todo dia assim o Everest. Claro que o Everest ele tem muito poucos dias para escalar. E lá embaixo tem uma galera. Se eu não me engano, tá $19 mil, eu acho que o teu passe, é mais ou menos isso aí, né? Um passe para você escalar o Everest. Para você entrar. $19 mil, né? 19. Caro. Normalmente custa em torno de $40 mil uma expedição. Morreu um tanto de pessoa, né? Morreu nessa fila aí, morreu de frio. Isso aqui é um abuso. Isso aqui faltou, claro, o governo pegar e falar assim, não, hoje só vai poder subir 10 mil. Mas quem conhece um pouco da história da Everest sabe que não é assim, existem vários campos, a galera se encontra lá em cima, foram. Foi uma situação que ligou um alerta geral. Existe uma grande, como é que fala, não é uma febre, mas uma corrente, falando, existem muitas pessoas na montanha, né? Então eu coloquei isso daí, né? Quem é a culpa? A culpa é nossa também. De vez em quando eu vejo o pessoal colocar na internet assim, pô, fui lá, tá um absurdo a Anhangaba de gente. Então a primeira coisa que faz é semana que vem você não vai para Anhangaba. Você, reclama. E eu acho assim, a gente precisa, tá rindo, mas a gente precisa cobrar dos órgãos, né? Que haja fiscalização. Um exemplo também, estamos indo lá agora para o Peru para escalar em Machu Picchu, a gente vai subir o Huayna Picchu. O Huayna Picchu são 200 pessoas por subida, por quê? Porque não cabe mais. O cume do Huayna Picchu é isso aqui, ó. Então assim, se apertar 200 pessoas ali já é difícil. Enquanto vão estar ali 50 descansando, outros 50 estão subindo, assim vai. Então assim, tem que ter controle, né? Mas eu acho que não dá para não ir para a montanha, não dá para julgar quem quer ir para a montanha. Vamos para a montanha sim. E aqui eu coloco, né, quem tem essa sorte, né, eu acho que eles sabem se você tá no caminho, né, e quem tem essa sorte dessa turma aqui, ó, quem não queria estar lá, pô, pagar $40 mil para estar lá, né, estavam lá, né, infelizmente houve um acidente, né, aconteceu algumas fatalidades aí nessa ocasião, mas também tiveram muitos êxitos, acho que as pessoas que foram trouxeram histórias maravilhosas, né, e a gente tem que ver esse lado positivo. Temos um grande problema, não só no Brasil, mas em outros países. Só que outros países eles divulgam as atividades, mas aqui no Brasil só se divulga quando dá um acidente. Se um cara, sem querer, se jogar ali do barranco ali, cair de cabeça no chão na serra, tá no jornal amanhã. Mas ninguém falou que aqui no Paraná a gente ganhou o Mosquetão de Ouro por uma travessia que o pessoal fez aí de montanhas, escalando. A gente ganhou como a melhor atividade do Brasil. Ninguém falou daqui de Curitiba. Uma atividade que concorre pelo Brasil inteiro. E assim por diante, né? Mas isso são coisas que a gente também vai, com o decorrer do tempo, vai torcer para que mude sempre para o lado positivo, né? E vai mudar. Então é isso que eu estava falando, né? A gente tem as unidades de conservação, são os parques nacionais, estaduais. A gente tem as RPPNs, que são reservas particulares, particulares do patrimônio natural. É isso, né? E tem algumas aqui no Paraná bem interessantes. E essas unidades de conservação, elas têm tanto o foco da visitação, algumas delas com foco do estudo, né? A gente tem um geólogo aí, né? É bem importante que tenham esses espaços. Tem hoje assim, o Parque St. Hilary, né? Que foi um dos últimos parques aí criados no Brasil. Tem muita espécie para se estudar lá, as pessoas precisam disso. Mas é claro que o governo tem que fazer a casinha deles, tem que fazer a cozinha, tem que incentivar. Isso é ciência, isso é cultura, para nós vai ser muito importante. Da mesma forma que não tinha montanhismo sendo praticado dessa maneira, os cientistas não tinham nenhum apoio, não tinham o que se fazer, e hoje se tem. Controle do visitante, como a gente comentou, centros de pesquisa, como a gente já comentou, e a questão também que é importante, assim, é a cultura escrita. Ou seja, como eu falei para vocês, agora a gente conseguiu lá o documento do Gavião, hoje a gente conseguiu ter acesso a uma história que estava perdida. Então, tem os blogs, então eu sou da seguinte opinião, eu acho muito bacana. E falo isso pro pessoal que viaja com a gente. Vou chegar em casa, vou descansar. Tá, mas você não quer continuar um pouquinho mais viagem, é o que eu mais queria. Escreve, faz um diáriozinho, pega as fotografias, organiza, documenta. É importante documentar, porque você pensa assim,
que vai importar eu vou escrever sobre a minha subida lá no Pico Paraná? Poxa, não importa hoje, mas amanhã importa. Quem sabe todo esse apanhado de informação um dia vai valer a pena. Né? Então, assim, documente. E é importante, uma coisa que falta, e aí vocês vejam, não existe nenhum, por enquanto, corredor aqui que venda livro. Mas por que não vende livro? Porque não tem. Porque ninguém quer escrever, ninguém quer ficar perdendo tempo escrever livro, porque as editoras já não lançam mais. Mas, se a gente for olhar um pouquinho nossos, como é que se diz, os países que a gente considera primeiro mundo, tá todo mundo escrevendo livro lá, os livros vendem. Tem lá na Decathlon, lá de Paris, uma fileira só de livro, e mais uma vez a gente vai torcer para que isso aconteça. E vai acontecer, porque o número de pessoas aumentou na montanha, bacana, mas também aumentou pessoas capacitadas para escrever e documentar e fazer o que é importante, que é dar continuidade a essa cultura, né? As histórias, porque as histórias têm tanta história, né? Eu acho que o que a montanha traz de melhor é a história, né? Poder contar, né? E a gente não conhece quase nada, né? Dica de conduta. Primeira coisa, eu acho que o mais legal de mostrar nisso aqui é esse quadro aqui do Alfredo Anderson, 1920, feito lá em Nossa Senhora do Cadeado, na parada ali. Alguém já fez um tupado aqui? Então tem aquela paradinha lá em 1920, ele mandou esse quadro, achei show de bola. E estava lá já pensando, né, curtindo essa natureza aí. E é aquilo que a gente já sabe, fogo em área de preservação proibido, mesmo em área de preservação tem que ter um cuidado danado. Lixo, leve e traz, não tem o que fazer. Trilha, sempre buscar não abrir trilha, porque às vezes você abre um rastrinho, e o outro rastrinho, e aí vai, né? Eu considero que a nossa região perfeita, tem gente que larga lixo, às vezes é complicado, né? Falar, o cara foi lá e largou lixo, a galera dentro lá tá largando lixo, às vezes é um cara que largou lixo. E eu já vi com meus próprios olhos, às vezes o cara esqueceu, tá? Eu fiz isso uma coisa, você vai condenar, mata, não, conversa, né? Agora se o cara é insistente, convida ele a se retirar, né? Torce para ele não voltar mais, mas isso são poucos casos que a gente tem aí. O silêncio, o respeito. Preparo físico também é uma outra forma de conduta bem interessante, né? Vamos estar preparados para aquela ação, porque queira ou não a gente pode talvez ter que pedir ajuda e, né, evitar acidentes e tudo mais. Determinação, que eu acho que a gente não pode perder em momento algum da vida. E os pensamentos positivos enquanto a gente está subindo, porque não é fácil. Se um dia você pegar um cara assim, né, naquela... Você fala pro cara, e aí, tava gostando? O cara falou, vontade de deitar no chão e chorar, né? Então assim, eu sempre falo isso assim, pensa positivo. E esses são os segredos pra gente ter uma conduta bastante positiva na montanha. Maravilha? Como é que você vai para uma montanha? Bom, amigos é a melhor maneira, né? Sozinho também é possível, de vez em quando não tem muita saída, a gente vai sozinho. Quando a gente consegue reunir o amigo, né, o grupo de amigos, né, o que a gente tem feito na nossa empresa é juntar as pessoas. A gente fala que o nosso trabalho como empresa de ecoturismo, o primeiro pilar é o social. A gente faz a galera se conhecer e às vezes acontece assim, o cara está sozinho querendo ir e ele conhece uma empresa através de nós, por exemplo, que possibilita que ele vá e ele conhece um monte de gente. Isso vai abrir um leque para ele ter diversas atividades depois, né? Mas uma outra sugestão são clubes. Aqui a Silvana, né, começou através de um clube, né, do CPM. A gente tem aqui 2 clubes em Curitiba que estão ativos. Não chega nem aos pés lá do Rio de Janeiro, se não me engano, no Rio de Janeiro tem mais de 10 clubes. Aqui nós temos 2. O CPM quase arriou por várias vezes, né, e levantou-se. Então a gente tem o Clube Paranaense de Montanhismo, CPM, e a Associação AMC, Associação dos Montanhistas de Cristo. São 2 clubes legais. Um com reunião na quarta-feira e outro com reunião na quinta-feira. Quero participar do clube? Só chegar lá, vai ser bem recebido. Palestra, fotografia, montam grupos, montam cursos, é bem bacana, é um caminho. E a situação, como eu estava falando para vocês, que é através das empresas. Hoje também deu um boom de empresa, está crescendo bastante empresa. Como a gente fala, empresa, quando você vai trabalhar, vai viajar com uma empresa, no caso, a gente disponibiliza de seguro, de lanche, de transporte, de guia, são vários fatores, né? E a gente também está com um embasamento jurídico e burocrático atrás, para que você esteja numa aventura segura, né?
E a outra situação que existe são os grupos que a gente encontra na internet, que não tem esse embasamento. Muitas vezes um grupo também cobra de você, mas o cara não está trabalhando com uma empresa, ele vai cobrar porque ele vai ratear o transporte, ele vai ratear diversas coisas. E a empresa já trabalha de uma forma diferente. Existe um rateio, existe um trabalho por trás, existe no nosso caso, um grupo de profissionais. Hoje nós somos em 7 profissionais ali trabalhando 7 dias por semana para que isso aconteça e assim por diante. Foto que a gente fez esse sábado lá no Cume do Araçatuba, estava bem bonito no final de semana lá. Vou até virar um pouco mais para vocês aqui, ó. Ver se já deu uma roubadinha. Pode virar. Bom, vamos falar agora de escalada em rocha. Escalada em rocha lá no Anhangaba, um dia bonito de escalada, uma via tranquila que tem lá chamada P1. Como é que funciona a escalada? Agora aqui, quem já escalou? Quem já botou uma cadeirinha? Onde você escalou? No Anhangaba? O que você fez lá? Fez a P1? Já conhece ela? Então. Bacana. Então, a escalada ela tem uma situação assim que é, primeira coisa, existe um guia e um participante. O guia vai pegar a corda e vai subir. O cara, vamos supor que partiu daquele pontinho ali, ó. Beleza? Tem o primeiro grampo que já está instalado na pedra. Tem o segundo grampo, tem o terceiro, tem o quarto. Ele fez a curva aqui, ele foi embora. E ele chegou lá, ele caiu. Se ele cair, ele estava a 30 metros e a última proteção estava a 15 metros. Ele vai cair 15 metros. Então existe sempre uma possibilidade de quem está levando a corda cair, porque em muitos momentos você está longe, você passou ali uma proteção. Então é claro que a responsabilidade do guia é grande. E isso afeta no psicológico também. Então normalmente a pessoa mais preparada é o guia. Na escalada a gente chama esse cara que está guiando, diferente do que acontece na excursão, né, que é o cara que está lá, o guia. Não, é a guiada. Ele vai levar a corda para cima. E atrás vem um participante. Aquele cara, que se ele cair, aquele cara ali, daí o outro chegou lá em cima, né? Travou, fez um monte de procedimentos técnicos, né? Fez uma parada, armou ali uma proteção, começou a trazer o parceiro. Se o segundo cair, ele não vai cair, porque a corda vai travar, ele simplesmente vai descer daqui até ali, porque a corda é elástica, até para que não fique tão agressivo esse impacto, né? E também é bem importante que a corda seja elástica na hora que esse cara cai aqui. Porque claro que a pancada é grande, então você pode ter um rompimento de equipamento, pode ter até mesmo uma lesão de corpo, né? Porque é um choque, tá? Um choque só. Então a gente tem as cordas elásticas. Aí vamos poder mostrar aqui, ó. Ó, uma cordinha maravilhosa, hein? 60 metros, coisa que a gente não tinha também, eram caras as cordas com preço super acessível. Uma cordinha pequenininha, acho que de 9 e pouquinho, mas custa 7,5. Essa corda que a gente usa ela em duas, normalmente ela usa ela casadinha, escala em duas. Super levinha, certo? Tecnologia aqui é o que não falta. Todo equipamento de escalada, ele passa por uma sessão de teste, é o IAA, uma associação internacional, que faz o teste. Quanto que essa corda aguenta? Essa corda aguenta 2 kN. 2 kN a corda aguenta. Então ele coloca, ela aguenta 1,5. Mais meio de sobra. Então todo equipamento passa por esse processo. Isso aqui é como se diria assim, um sonho de consumo para a gente ver numa época que não tinha isso, né? Então hoje em dia você chega e encontra uma corda dessa maravilhosa. Mas então ela tem essa parte elástica, toda essa tecnologia que eu falei para vocês. A outra situação que a gente vai ver né, falamos já da parte guia e participante, são por onde que a gente sobe. A gente sobe normalmente por caminhos pré-determinados. São vias que a gente chama ou rotas. Então você chega lá e se encontra um grampo, outro grampo. Chegou lá e vai seguir por esse caminho. Não é por onde você simplesmente acha que dá para ir. Se você vai por onde simplesmente você acha que dá para ir e não é um lugar que está determinado, você está abrindo uma via nova, né? Mas é claro que você não vai encontrar proteção para isso. E quando a gente está no vertical é uma coisa bem complicada. A hora que você saiu 2 metros do chão, para qualquer um, o coração já começa a falar mais alto, né?
E a gente tem que estar sempre bastante consciente quando você está guiando do que você é capaz. Porque um ditado bacana diz assim, ó, só não vale cair. É claro, tem queda, né? Mas se não tiver, é melhor. Então a gente vai ter essa questão assim que alguém um dia vai lá, passa, coloca os grampos e aí fez uma conquista, conquistou, abriu uma rota. E consecutivamente vão haver repetições dessas rotas. A rota vai estar lá e outras pessoas vão lá, vão escalar essa rota aí. Para cada via que se abre, se dá um nome. É como se simplesmente você não vai lá, coloca, fez, então você vai dar um nome para ela. Os nomes são bem interessantes, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui um pouquinho mais para frente. Mas existe sempre aquele nome. Eu vou lá no Anhangaba fazer a Mônica, uma via que tem lá, bacana. Vou lá no Anhangaba escalar a Peon, José Peon, que era um escalador do Marumbi, né? Em homenagem a ele, que se chama Peon. E assim por diante. Para cada via também existe uma graduação. A via não é simplesmente assim, ou seja, vai ter uma dificuldade, mais ou menos, a gente vai falar um pouco da exposição, ou seja, é perigoso, não é? Essa via dura muito, dura pouco, eu faço ela rápido, eu não faço. Qual a extensão dela, qual a metragem? Vocês vão ver que bacana que agora, depois de 2007, se eu não me engano, houve como se diz assim, estabeleceu-se uma graduação aqui no Brasil, e é claro que por mais que exista, não é uma lei do governo, então assim, precisam se juntar com federações para definir isso daí, e eles definiram. Vou dar um exemplo para vocês bem legal. Outro conhecimento da escalada bem interessante são os nós. O conhecimento do nó eu acho bem parecido com o estudo da lanterna que eu falei, sabe? Porque a gente tem que, pelo menos na escalada, conhecer, eu acredito que uns 7 nós são fundamentais. Mas você começa a utilizar esses nós assim no cotidiano e é muito legal. Sobre o nó, hoje em dia, a gente tem muito acesso aos nós através do YouTube, por exemplo, né? E você vê um vídeo ali, aprende a fazer esse nó e pratica. É claro, se você vai fazer uma escalada, primeiramente você vai estar com algum instrutor, dificilmente você vai lá sozinho, né? Mas se você precisa confiar demais nesse nó, tenha certeza que esse nó dá certo, mas é bem legal. O jeito mais interessante, sempre tem um cordeletinho. Aprender um nó, treino. Não tem outra maneira. E alguns nós, como vou dar um exemplo assim, que é a volta do fiel, são nós que você usa todo dia com um monte de coisa. Na mesma situação, estava com o pedreiro em casa lá, armando lá, ele queria subir uma caixa, e ele fazia 1000 nós. Ele fazia aquele nó cego, 1, 2, 3, lá não adianta nada, né? Daí eu chegava pro cara, só pegava, fazia um live, e o cara falava, até ele brincou comigo e falou assim, você é acostumado a amarrar porco, né? Eu falei, né? É escalado, mas é um nó que você faz assim, ó, puf, pronto, não escala. Então é uma coisa que a gente traz para o nosso dia a dia bem interessante. As técnicas de escalada, elas levam nome e levam procedimentos. A gente pode escalar em fissura, né? Colocar as mãos em fissura, fazer entalamentos. A gente pode escalar em agarras, o pessoal chama também de escalar de placa. A gente pode escalar em aderência, quando não tem nenhum tipo de agarra, você coloca teu pé simplesmente numa rocha que pode, né? É só a fricção, é só a aderência do teu tênis e da tua mão. Você pode fazer escalada de diedro. Diedro é quando tem duas paredes assim, ó. Sabe? Você coloca uma mão aqui, ela fecha aqui na tua frente, ó. Você vai escalando assim. Escalada de chaminé, aquela escalada que eu acho que todo mundo já fez um dia na porta, que se sobe, né? É bem legal de estudar E assim, a chaminé ela pode ser aberta, pode ser fechada, pode ser em tesoura, quando é muito aberta a parede. Pode ser uma chaminé tão estreita que ela fica a chaminé de meio corpo, chamada off-lead. É claro que é uma sequência gigante de técnicas. Sobre isso daí, não compensa a gente ir muito longe, mas compensa ter a certeza que lá no Anhangaba com todas. De vez em quando a gente vai escalar lá no Rio de Janeiro, é incrível. Talvez até tenha gente aí, alguns amigos carioca, podem estar passando e assistindo agora. E quando a gente vai lá no Rio, você tem 1 milhão de paredes, metros e metros de escalada, mas muito pouca variedade de escalada. No Anhangaba é assim, ó, daqui até, sem exagero, até naquela parede ali, ó, eu encontro todas as modalidades que eu falei para vocês aqui agora. Por isso que transformou lá no campo escola bem bacana. E o que a gente tem de principal aí na escalada, no meu ver? É equilíbrio, bastante equilíbrio, equilíbrio de forças.
mais força aqui, um tanto ali, um tanto lá, mais força aqui. Então assim, se tem uma garra boa aqui, vai mais força lá, aqui menos. E força. Então são equilíbrios de força aí. Temos na escalada o fator queda, acontece, você pode cair, né? E em relação aos risco, às vezes é muito mais perigoso você, um risco que existe assim, dinâmico na escalada, é alguma coisa cair na tua cabeça. O cara tá lá em cima, deixou cair um mosquitão, vem uma pedra, alguma coisa. Isso é um risco grande, certo? Morrer escalando mesmo, o cara tomou um pedrão e morreu. Eu não sei se tem algum fato desse no Brasil, que o cara caiu escalando. Aconteceram mortes por erro técnico. Tipo assim, o cara chegou na parada, né? Ele tem a alta, que a gente chama, aquela fita. O cara foi colocar no mosquetão aqui, fez a parada, jurou que estava tudo certo, a hora que ele relaxou, vazou. Aconteceram algumas mortes assim, infelizmente, aqui no Brasil. Mas cair assim e morrer não aconteceu. E inclusive no Paraná, se eu estou bem certo, não temos nenhuma morte escalando, certo? Existiram acidentes graves por erros técnicos, mas principalmente chegando em parada, erro de equipamento, mas escalando, o cara caiu pra caramba, bateu a cabeça, rolou, se quebrou, ninguém morreu assim. Então, de certa forma, não é um esporte tão perigoso. Se você for pensar assim como paraquedas, alguns outros esportes assim, que a gente tem uma lista, né, de acidentes que aconteceram fatais aqui na nossa região. A escalada ela está ainda como um esporte com um risco controlado. Eu sempre sou da seguinte opinião: você vai escalar tal lance, de vez em quando você se vê numa roubada, tudo bem, mas o teu instinto fala, não vou, sabe? Uma coisa que você tem aquela, fala, não vou. Claro que você tem que muitas vezes romper teu medo, né? Mas a hora que o bicho pega, você fala, não, desescala, né? Como a gente falou, vale tudo, só não vale cair, né? O cara desescala, o cara chora, reza, faz o que for, mas ele consegue se safar. Então tem esse risco, como a gente falou, um risco controlado, né? Para toda a via, a gente faz um mapinha, chama de croquis. Tem um exemplo aí, já começa por um nome interessante, ó. Deus nos defenda de mulher. Mas esse aqui não é, né? Vocês vão ver umas outras brincadeiras bem piores que essa. Mas é uma brincadeira que o cara colocou o nome lá. Nesse croquis tá o quê? Tá o caminho, porque você encontrou essa via aí, ó. Essa via ela tem 150 metros. Cada corda dessa daqui, aquela corda tem 60 metros, ou seja, uma corda que ela não escala a via inteira. Você vai escalar até um trecho, vai parar, né? Daí você vai, chama P1, paradão. Vai escalar a segunda cordada ou o segundo esticão, né? Tem um pouquinho de diferença de palavra aqui pra galera mais lá do norte do Brasil. Você vai fazer um terceiro esticão e essa daqui vai chegar num P4, deve ser 4 paradas. E lá em cima você vai armar o rapel e vai descer. Mas nesse caminho todo, você pode de repente se perder. O Conquistador também, por ser um trecho fácil, ele colocou um grampo aqui, outro grampo lá na porta. E aí tem um mato, alguma coisa. Então assim, esse croquis vai mostrar certinho para você se tem alguma curva, né? Vai fazer alguma coisa. Agora, isso aqui é artesanal. Você não coloca no computador e sai pronto um croquis, ou você, né? Você pensou. Então cabe muito para o Conquistador ser um bom desenhista, né? E também, assim, às vezes lembrar certinho do caminho. Às vezes tem um croquis que você vai lá, arruma, você liga pro Conquistador e fala, ó, fui lá no teu croquis, você fez uma curva para a esquerda, mas não era, cara, era para a direita. E é claro que conforme você tenha essa informação aqui, você consegue fazer a via. Esse é um croquis que eu achei bem completo, tem uma informação de texto do cara que conquistou. É bem legal, às vezes, assim, essas informações adicionais. E ainda eu acho, a gente daí, assim, tem sempre, assim, guias dos points de escalada. Então, assim, são vários croquis de via. E ainda eu acho que uma das coisas mais difíceis na escalada, quando você vai para uma região que principalmente não é a tua, é achar a via. Porque você imagina que você tem esse croquis, que nem quero escalar tal via, né? Aí você chegou lá, tem um grampo aqui. Mas ali também tem outra parede com grampo. Então, qual que é a via? Então, assim, eu acho que às vezes encontrar a via, até mesmo encontrar a trilha, sabe? Para você chegar na escalada, ainda eu acho que é o maior desafio quando você está indo por um lugar que você desconhece. E a partir do momento que você encontrou, você tendo ele na mão, normalmente assim, o que a gente faz hoje em dia, carrega no celular, ou também você pode imprimir em casa e carregar no bolso, claro. Você escalou a primeira parte, você chega lá, você lê, a segunda parte assim, assim, assado, e assim por diante.
Mas é uma coisa bem utilizada na escalada, principalmente em escaladas grandes, necessário, e em escaladas menores para que você consiga ter informações sobre a via. Daí eu coloquei aqui os nomes de via. Eu acho que o nome de via é uma coisa que me atrai bastante, são criativos, né? Essa daqui é o Sai de Baixo, que é no Anhangaba, e eu acho que sempre é legal brincar assim com o funcionamento, né? A Sai de Baixo é uma via que você pode falar assim, pô, sai de baixo que o cara pode cair em você, né? Mas na verdade ela tem uma situação que ela sai lá de baixo, então você tem que subir e descer, né? Via Pavor no Paraíso, ela tá lá no Marumbi, uma via com pouquíssima repetição, uma via antiga, foi conquistada um mito, né, da escalada paranaense, pode ter pouquíssimas repetições dela inteira, assim, o nome é atrativo. Deus Te Chama, é um setor que está lá no Anhangaba também, Soma de Todos os Medos, é uma via dificílima que está lá na pedra do Cantagalo, em Teresópolis. LSD, Louvado Seja Deus. Nós abrimos uma via aqui no Pão de Ló, porque o nome do meu filho é Lucas Silvani Denis, né? Virou um LSD, não está ligado com a droga, mas por incrível que pareça, quando eu fui montar os nomes para dar a via, lá eu falei LSD. E daí hoje pesquisando eu encontrei esse Louvado Seja Deus aí. Quarto Mundo, uma via que também está lá no Anhangaba, uma via de quarto grau. Então é um mundo de quarto grau. Mas também é uma brincadeira em relação ao terceiro mundo, ao segundo mundo, né? Existe uma banda também chamada For the World, uma banda gringa. E aí por diante, Mantenha Seu Medo, uma música do Raul Seixas, e tem muito assim da galera levar nome de música, às vezes tá ouvindo uma música, sabe? Esses dias eu vi uma via bem interessante lá na Patagônia, de uns caras que são poloneses, assim, uns caras meio brabão, assim, pra estar lá, escalar umas vias patagônicas no inverno e tudo mais, e daí o cara deu o nome de uma música da Tina Turner. Eu falei, nossa, o que tem a ver, né? Patagônia, Cerro Torre, Tina Turner com os polacos, né? Mas eu acho que devia estar tocando aquela música na cabeça do cara. Por aí vai, né? E aí vai uma sequência que vocês já devem ter lido, né? Algumas aqui, né? Essa Learning to Fly aqui, ali se encontra ela Learning to Fly, você vai escalar na Patagônia, se encontra Aprendendo a Voar. Daí você vai lá em Baú, tem Aprendendo a Voar, eu acho que essa daí é uma boa, né? Uma via de passarinho, né? Dá bastante... E aí por diante uma sequência delas aí. Eu acho assim que tem alguns escaladores que são muito criativos para dar nome para via, né? E alguns já vão até com nome determinado, mas outros assim, esse nome ocorre durante a escalada, né? E é bem legal quando o cara conta a história para nós, né? A gente vai descobrir o porquê disso daí. Bom, isso aqui parece uma fórmula, né? Se falasse isso aqui na escola, né? Chega no colégio e fala assim, resolve essa fórmula. Essa fórmula não é fácil de resolver não, hein? Ela começa fácil, depois ela fica meio difícil ali, esse aqui é bem difícil. Então o que acontece? Como a gente estava falando de toda essa questão da graduação, da dificuldade, essa informação tem que chegar numa pessoa. É claro que essa é uma graduação de uma via complexa, uma via longa, 730 metros, né? E ela começa com a primeira informação ali, que é um quinto grau. No geral é um quinto grau. O cara vai falar para você, você está escalando um quinto grau, legal, você vai escalar uma via de quinto grau. Porém, no meio do caminho você vai encontrar um crux, pode ser um ou vários. Esse crux ele pode estar entre o quinto grau e o 7B, certo? Esse 7B aqui está dizendo que é obrigatório, é o crux. Então assim, você tem que escalar um 7B, você vai estar escalando constantemente no quinto grau e vai encontrar um 7B. 7B é um... 7B nada, 7B. É difícil, né? Tem que estar escalando legal para mandar um 7B. Ali no meio encontra uma informação, ó, que significa A, de artificial. O A vai de 0 a 5, né? Uma escalada de A3 bem difícil, A4 bem complicada e A5 eu acho que não tem no Brasil. São pouquíssimos A5 que sobraram pelo mundo porque é uma escalada suicida. Já é um ponto bem fora da casinha, né? Então ali está dizendo para você, ó, que você vai encontrar um trecho que você vai ter que escalar em artificial. Você vai ter que ter cliff, você vai ter que talvez usar algum material móvel, não vai ter grampo já por essa graduação, não vai ter nada fixo, vai ser coisas que você vai ter que colocar natural. Mas se você estiver escalando um 8C, você pode passar pelaquele A2 ali sem precisar usar o artificial. Isso aqui é uma forma, como eu falei para vocês, foi reunido e foi feito isso daí. Está completa essa informação aqui, ó. Por outro lado, essa escalada vai ser de E3, exposição 3, vai de 0 a 5. 2, dá para passar um medinho. 3 tem que estar legal.
E4 já é assim, além de estar legal, tá, como a gente fala, tá colocando para jogo, né? Vou lá. E o E5 é assim, qualquer erro vai ser fatal, né? O E4 já passa a ser bem arriscado. Então o E3 significa arriscado, tem que estar forte, valente da cabeça, né? Significa mais ou menos como a nossa graduação quando fala do psicológico. E aqui está falando a duração, D4, uma duração longa, provavelmente uma duração de 1 a 2 dias, um dia, e por final o tamanho da vida. Então assim, isso aqui que a gente vê como fórmula, isso aqui pode assim, ser um segredo para a tua informação de qual via você vai entrar. E não se tinha nenhuma informação dessa, até que o pessoal se combinou, né? Mas assim, quando você vai escalar no Anhangalo, por exemplo, no Morro do Canal, ou ali no São Luís do Curunã, você só vai encontrar essa informação aqui, ó, que é o que precisa. A via está ali, você já de baixo vê, são vias de 30 metros, 25 metros, você já viu que tem os grampos, estão próximos, já tem informação, né? Isso aqui é uma coisa mais complexa. Sobre montanhismo e escalada, que é onde como se diria assim, onde é que eu me encontro, é quando na montanha você encontra lance de escalada. Esse daqui, alguém conhece ele, Bitirati, já viram falar? Uma montanha que está grudada com o Pico Paraná, uma montanha de rocha o Pico Paraná está exatamente ali atrás. Olha lá o cume do Pico Paraná ali, ó. Tá vendo? Só que a gente vem de lá da caminhada. Ó. Então esse aqui é um lugar que chega por Antonina. É uma parede que foi recentemente regrampeada, uma parede dos anos 80. Essa foto aqui desse final de semana, o Tavinho ali, ele está mais ou menos naquele ponto da escalada ali, ó. Eles foram lá fazer a primeira repetição depois da grampeação. É uma grande parede que tem no Paraná. Uma parede que envolve, assim, a gente chama de um compromisso, tamanho. Você sai lá de Antonina, você escala essa parede inteira, chega no cume do Pico Paraná e tem que descer até na fazenda. Né? Alguém tem que te deixar lá em Antonina e alguém tem que te buscar. Mas assim, isso que faz com que os montanhistas aqui saiam, escalem Fitzroy, escalem, sabe, Everest. Então assim, todo esse quintal de casa nosso está repleto de grandes aventuras e, como se diria, desafios, né? Desafio tremendo essa montanha. Então uma repetição bem recente aqui, foi sábado que eles foram pra lá. E é um ícone do nosso estado, considero talvez uma das montanhas mais bonitas que a gente tem no estado, principalmente desse ângulo aqui. Esse ângulo se tem subindo de Antonina. Também não é bem pouco divulgado, né? Quem conhece esse visual, né? Aí os cariocas, eles lutam bastante e falam que eles começaram com o montanhismo, alguns não também, né? Mas às vezes você vai ler assim em clube, né? Eles consideram a subida do Dedo de Deus o começo do montanhismo. E eu, pelo que eu li e estudei, não considero o começo do montanhismo. Eu considero o começo da escalada. E foi fascinante. O Dedo de Deus foram várias tentativas europeias. Então os caras vinham da Europa, nessa época, em 1900, viajavam de navio, aquela coisa toda, vamos escalar o Dedo de Deus. Eu acho que umas 3 equipes, mas que eu tenho certeza uma, deram de cara e não subiram. E saíam e voltavam lá para a Europa e falavam assim, é impossível. Aí eu falava assim, não, se é impossível, vamos lá tentar. Daí vinham em Suíça, vinham os austríacos, e os caras davam de cara na pedra e não subiam. Um cara que não era escalador, que era um ferreiro, chamado Teixeira, o cara foi lá e subiu em 1912, junto com mais 4, se eu não me engano, subiram até o cume do Dedo de Deus, improvisando, o famoso jeitinho brasileiro. Os caras colocaram um pedaço de pau, subiram, criaram escada, foram subindo e fizeram a via. A gente já escalou algumas vezes o Dedo de Deus e hoje a gente passa pela via do Teixeira num rapel. Ela é prova que ela já esteve lá, o medo que dá de rapelar aquilo lá. A gente paranaense não está muito acostumado com precipício, é um precipício animal aqui. Então eles foram lá e fizeram talvez esse fato. E assim, não tem como dizer que os caras vieram da Europa preparados, com equipamento, com os saltos de quintal de casa, e não subiram, e aí foram os brasileiros lá e mandaram o Dedo de Deus, em 1912. Aí a gente tem assim um momento bem interessante, que é nos anos 40, 50, 60, que vieram vários colonizadores aqui no
Brasil, a galera que veio da Europa mesmo, fugindo de guerra e tudo mais, e os caras chegavam aqui e ensinavam. Teve uma personalidade muito importante, foi o professor Erwin Droger, que morreu há não muito tempo. Ele foi um cara que ele trouxe bastante informação aqui no Marumbi. Ele ensinou a subir fenda, ele ensinou possibilidades de fazer proteção. Então, assim, foram graças a essas pessoas, os gringos, né, que a gente conseguiu dar uma evoluída bem legal nesses anos. Nessa época não tinha tênis, não tinha como fazer, então eles escalavam muito por fenda, por chaminé. A coisa foi evoluindo até chegar nos anos 80. Eu acho que é o período de ouro do montanhismo, da escalada brasileira. Eu fico bem feliz que os heróis dessa época estão todos aí escalando, todos, né? Já com seus 50 anos, mas nos anos 80 os caras arrepiaram. Arrepiaram a tal ponto de que hoje ninguém escala as vias que os caras escalaram nos anos 80. E nos anos 80 não era aquele mar de felicidade, o equipamento era precário, a situação era precária, as informações eram precárias e foram grandes heróis. Foram poucos, né? Eu vou citar o nome de 5 personalidades aqui do qual eu tenho um imenso respeito e admiração. O José Luiz Hartmann, que é o Chiquinho, paranaense. O Bito Maier, que é também paranaense, se mudou para fora do estado. O Alexandre Portela, do Rio de Janeiro, está lá na região de Friburgo hoje, tem uma pousada lá, escalador. E o Sérgio Tartari. São esses caras que fizeram a escalada acontecer no Brasil, no meu ver. Outros nomes que eu não citei aqui, mas grande, assim, o Antônio Paulo, outras pessoas que tiveram, sabe, grande influência nessa situação toda. Mas esses 4 caras, quem está assistindo isso daí, conhece um pouco de escalada, sabe que foram eles. Então todos aí escalando. Chiquinho voltou essa semana dos Alpes, estava lá com o Valdemar Niklevics, que seria o último nome que eu iria colocar aqui. Não tão o Valdemar na escalada brasileira, na questão da rocha. Mas o Valdemar foi um cara que fez o nosso montanhismo ser visto pela primeira vez no Fantástico. Assim. Ele teve uma importância muito grande e ele tratou sempre de uma forma geral. Já vou mostrar uma foto aqui de escalada da equipe do Valdemar, que inclusive estão esses nomes que eu falei, alguns desses nomes ali. Foi talvez um dos maiores feitos da escalada brasileira. Vamos falar sobre algumas modalidades. Uma foto lá no Morro do Canal. O pessoal está regranteando uma via, tem uma furadeira ali, estão arrumando, né? Uma foto ficou linda. Aqui, lá no Anhangava, nas capitais, umas falésias bem bonitas que tem lá. Então a gente chama de escalada tradicional essa questão de você subir uma parede, né? O grau tá ali, tá tudo conservado. Você também, assim, a escalada tradicional, ela tá um pouco ligada à contemplação, a curtir, né? A estar na montanha. Isso é a escalada tradicional. Ela não tinha esse nome, agora a galera tá dando esse nome para ela. Chama escalada thread, né? A galera tem outras gírias aí que tá usando. Uma situação bem interessante. Tá ali com uma mochilinha, o tênis ali, ó, né? Tô indo pro cume, ó, tô subindo, vou fazer daqui pro cume. Utilizei a escalada para chegar no cume com um pouquinho mais de curtição. E aqui a foto que eu falei para vocês. Essa aqui é uma foto lá no Salto Ângel, lá na Venezuela, a maior cachoeira do mundo. Uma expedição do Valdemar Niklevics. Nessa expedição aqui tá o Chiquinho, que eu falei para vocês. O Alexandre Portela e o Sérgio Tartari, não tenho certeza se estavam os dois lá, mas eles estão. 2 paranaenses aqui também, o Ed e o Val, mais o Valdemar Niklevics e mais um venezuelano. Se eu não me engano, deve ter gente assistindo que pode corrigir ou não ali. Foi a 3ª ou 4ª repetição dessa via. É impressionante, né? O feito que eles conseguiram fazer lá. E mandaram ver a via. Todos eles são, como eu falei para vocês, assim, são para lá de doutores, né, na situação, e todos eles voltaram falando que realmente a coisa não foi fácil. E essa é uma conquista que o Brasil tem, que pouquíssimos outros países têm. Então teve essa repetição bem legal, isso aconteceu, se eu não me engano, acho que é uns 7, 8 anos atrás. Isso daqui, então a gente sai um pouquinho dessa escalada tradicional, que é a questão de subir a montanha, de vencer e tudo mais, e cai numa escalada que hoje está em super moda, que é a escalada esportiva. Aqui é lá na Chapada Diamantina, uma foto de um amigo nosso também aqui de Curitiba. O que consiste a escalada esportiva? Subir a rocha. E muitas vezes o cara não importa
se tá na montanha. Então assim, para ele não importa, tem uma pedra ali, sabe aquela coisa assim, tinha uma pedra no caminho, eu fui lá e subi. Então assim, ela tá muito motivada ao grau. Às vezes assim, eu acho interessante que se escala com um escalador esportivo, o cara não sabe nem o nome da via, ele sabe o grau. Ah, tu escalar lá era um 11A, e ele trabalha com aquele 11A, trabalha para conseguir em algum momento escalar a graduação. É uma escalada que está em alta porque é uma escalada dinâmica, não envolve tanto comprometimento com a montanha, com o meio ambiente, é esportivo, tem a coisa do corpo, né? Pô, tô a fim de fazer um corpo. Então assim, são várias as coisas que envolvem, mas tem uma situação bem legal aí, é que colocou a escalada agora nas Olimpíadas, né? E essa escalada esportiva. Então a escalada esportiva ela está ligada justamente ao grau, à dificuldade. Aqui nós temos a escalada indoor, são academias. Aqui em Curitiba a gente conta aí com 3 academias bacanas, né? A Campo Base, a Via Aventura e a Caverna. E também tem mais uma academia bem legal lá no Bairro Novo, show de bola, que é uma academia aberta ao público assim. E nas academias a gente tem a chance de escalar à noite, de aumentar o grau, de fazer a força, né? Quem se interessa por escalada, eu sugiro um dia, cara, pegar uma academia dessa, é muito legal. Acaba que também se transforma numa atividade viciante, assim, porque você conhece gente e aí por diante, né? A escalada de boulder, que são pequenas, são rochas, são blocos pequenos. A gente, às vezes, por falar em altura, elas vão até uns 12 metros, mas, por exemplo, nesse caso aqui, nem importa a metragem, importa que era um trechão negativo. Você não utiliza cadeirinha, não utiliza corda, não utiliza nada, é só teu saquinho de magnésio, que é o recipiente onde a gente coloca o carbonato, né? Ele vem no carbonato para secar as mãos, parecido com o da ginástica, né? O cara tem ali, essa menina tá com o saquinho de magnésio dela, nem tá com o saquinho, porque eles colocam assim, ó, muitas vezes em boulder, deixam um sacão, aquele saco amarelo lá, ó, né? Leva pra galera, então ela dá uma molhada e faz o lance. Não são lance que a gente fala, é cada passada. São 10 passadinhas que ela fez ali. Embaixo estão os crash pads, que são os colchões, né? Caso você caia, você tem um amortecimento, e é alto grau. Então, assim, é a maneira de você escalar uma graduação altíssima sem se expor muito. É claro que em boulder, se for ver filmes modernos hoje, você olha os caras escalando um boulder e fala, meu Deus, se ele cair, ele tá ferrado. Claro, a partir, que nem eu falei, de 2 metros do chão, o risco vai aumentando. Mas assim, é uma maneira de você, com pouco compromisso, aumentar a tua capacidade. Existem escaladores que são só boulderistas, gostam só de escalar boulder. A outra situação que a gente viu até recentemente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um filme que ganhou o Oscar, o Free Solo, mostrou a escalada dessa montanha aqui, livre, né? Ou seja, sem equipamento, sem nada. Lá embaixo, aquelas árvores ali são sequoias, são árvores grandes, né? Que estão lá embaixo. O cara tá aí provavelmente a mais de 600 metros do chão, sem corda nenhuma. Alguém assistiu aqui o pessoal? Teve a oportunidade? Se tiverem, assistam, é bem legal. Existe um rapaz aí que é o Alex Honnold, é um cara que tem feito solos e solos. Isso até motivou o pessoal a começar a querer escalar sem corda. Nossa, querer escalar sem corda é uma coisa a se pensar com muita seriedade, depois de muita experiência. Mas os caras estão escalando. Esse daqui é um cara que veio antes do Alex Honnold. Esse rapaz não existe, não está mais aí, faleceu. Mas não faleceu escalando, faleceu pulando de base jump. Mas ele mandou solos incríveis. Tudo isso daí está em filme no YouTube, o cara escalando aí o Capta, né? Lá na Califórnia. Escalada em gelo é uma atividade que a gente não tem aqui no Brasil, mas faz foi aquele inverno que quase nevou em Curitiba em 2013. Teve uma cachoeira que congelou lá na Serra de Catarinense. Aí foram os Catarina lá e escalaram uns lancezinhos com piolé, mas foi uma situação assim, sabe Deus o tamanho. Eu sei que a gente viu a foto, né? Não sabe como é que foi lá. Mas lá na região do Colorado, isso aqui é uma cachoeira que congelou. Então assim, a gente não tem isso aqui no Brasil, passa longe da gente, né? Mas é um esporte que daí o que acontece? Lá a escalada, que nem no Colorado, que é um lugar bacana, o estado dos Estados Unidos fica todo para cima de 1000 metros, né? O cara não consegue escalar o ano inteiro. Chega no inverno, ferrou. Então eles partem para esse tipo de escalada aqui. É uma técnica bem complicada, né? O pé já está com grampon ali e tudo mais. Arriscado, difícil. Tem bastante filme assim que faz a gente ficar
com a mão suando, porque dá medo que quebra aquele gelo, né? E acontece, às vezes o cara tá lá, o cara vem com, nossa, um pedaço de gelo, escalada bem complicada. Aqui uma escalada mista, isso aqui tá lá na Patagônia, o cara tá escalando o Cerro Torre, onde é que ele vai ter que ter o piolé e muitas vezes vai ter a sapatilha também, ele junta as duas escaladas. E aqui uma outra modalidade que é a via ferrata, que é subindo por escadinhas. Lá a gente tem uma situação aqui na Pedra do Baú, no Brasil. Tivemos uma situação também lá no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, mas são muito poucas. Agora, quando você sai do Brasil e chega na Europa, principalmente na região das Dolomites, dos Alpes, existem vias gigantes assim para fazer via ferrata. Estamos indo também para uma viagem agora lá nos Andes e vamos fazer uma via ferrata, né, Guilherme? O Guilherme está já preparado, uma via grande de 400 metros só por degrauzinho, né? Eu acho bem interessante, eu queria que tivesse muitas aqui no Brasil, temos muito poucas, né? Mas uma das vias mais atraentes nesse sentido é a face norte da Pedra do Baú. São boa metragem, paredão, assim, toda subindo, né? Então tem às vezes o cabo de aço aqui, você clipa com a cadeirinha, né? Você tem a alto, que é a tua fita, você clipa o mosquetão ali e toca pra cima. Bem legal. É uma coisa que fica meio conhecida, as vias ferratas, elas teriam um problema de, lá principalmente, que escala no verão, né? Problema com raio. Então assim, tem toda uma história envolvendo aí, mas é bem legal. E uma escalada que eu acho que cresceu muito assim, é a escalada esportiva que a gente falou, e em terreno de aventura. Então hoje a nata, né, da escalada está em realmente escalar coisas difíceis num terreno difícil, né? Também tem um filme desse cara rolando no Netflix, se chama Downwall. Quem quiser assistir, assiste. Esse cara é um cara muito bacana, ele é filho de um escalador. O nome dele é Tommy Caldwell. Tá lá no Netflix, lá coloca montanha, vai aparecer. Muito legal o filme dele. E justamente conta a escalada dessa via aqui que o pai dele tentou abrir, conquistar. Na verdade ele foi através de meios artificiais e ele consegue. É uma saga, mas o filme ficou muito bom, uma história bem bonita. Os equipamentos eles estão nessa linha aqui. Como eu falei para vocês aqui, ó, que a gente teria aqui e está disposto capacetes, né? Hoje em dia fundamental, luva, bem interessante para o rapel ou numa escalada ferrata, super utilizado. Tênis, o tênis ele tem essa questão de ser liso embaixo, ó. Então, inventaram o que eles chamaram, os espanhóis inventaram, goma, né? Que é essa borracha aqui, ó. Isso daqui, ó, se vocês quiserem experimentar, eu passo na mão de vocês, ó. Se você quiser passar assim, ó, você não passa. E em algumas situações ele até cola. Então, é uma borracha especial, né? Que é super aderente. O tênis ele fica super apertado no pé. É considerado um dos equipamentos fundamentais, até que a galera escalando boulder ali sem equipamento, mas com o tênis, né? Bem show de bola, se quiserem, tá na mão de vocês para passar e vocês curtirem. A cadeirinha, também uma invenção que surgiu há não muito tempo, os caras às vezes se encordavam no corpo, né? Então tá aqui a cadeirinha, uma capacidade de carga gigante, provavelmente muito acima de 2.000 quilos, essa cadeirinha aqui. O saquinho de magnésio, né? A gente coloca ele aqui, ó. Você carrega o saquinho atrás de você, com o pozinho ali. Então você dá aquela secada. Aí você pega a hora que lance difícil, a hora que você tirou a mão, assim, ele já deu aquela molhada de novo, você vai lá, seca, para baixar a adrenalina, para baixar o suor, né? Mas também é fundamental. Veio dos anos 80 para cá, não tinha. Então tudo isso daqui veio dos anos 80, a galera escalava. Sabe que aqui no Brasil teve uma situação bem interessante que foi com o quichute, que até a gente brincava na época, a gente comprava os quichutes e arrancava a trava. Daí outra vez quando eu falava, se o quichute foi um tênis feito para escalar, que o pessoal joga bola, né? O quichute ele tinha uma borracha, hoje em dia não se faz mais tênis com esse tipo de borracha, né? Tá tudo muito misturado com plástico e tudo mais, né? Natural. Mas o quichute ele tinha uma borracha muito pura. Então o pessoal escalou muito de quichute, improvisava, escalava de bamba. Aqui eu acho que vocês não sabem o que é bamba, né? Mas aquele bambinha branco, sabe? Era um negócio que rendia.
E lá mesmo no Anhangaba tem algumas vias que os caras foram lá e escalaram, são sexto, super, sétimo grau, os caras escalaram de bamba e quichute. Daí você pega a nova geração que tem a oportunidade de estar em academia, tá com os braços fortes, fala, vai lá escalar lá. Difícil escalar aquele sexto e aquele sétimo grau. E o chinesinho que a borracha era dobrava com o pé, né? Se conseguisse botar, formar o pé, não era grosso assim, por isso que você conseguia agarrar bem. O bamba e o chinesinho. O chinesinho era a versão mais econômica do bamba, né? Mais ainda, o bamba já era barato. Mas como era fininho, então você conseguia dobrar os dedos, você conseguia agarrar na... Sim, é incrível. Então assim, a gente passou por toda a situação muito recente, né? Por exemplo, tá com isso aqui, ó. Isso aqui é o máximo, né? Você pensa, pô, quem vai acontecer lá em 2019? Falou, botar numa mesa aqui com toda essa informação e com esse equipamento aqui, de primeira e acessível. Temos aqui, ó, a costura. A gente chama isso aqui de costura expressa, são 2 mosquetões, então a gente vai ter o grampo ou a chapeleta, né? Vai ser aquele negócio fixo. Como é que se coloca uma chapeleta? Primeiramente você faz um buraco, certo? Esse buraco, vamos supor, ele tem 10 milímetros, né, assim, mais ou menos, assim, 10 milímetros, e o que você vai colocar depois, que vai ser um parabolt, hoje em dia é o parabolt, né, ele vai ter 10,2, na verdade, então o teu buraquinho vai ser um pouquinho menor, vai ser 9,8 e o parabolt vai entrar de 10, ele vai entrar super apertado lá, e você vai depois apertar o parafuso, né. Com o parabolt acontece diferente, porque a hora que você está girando o parafuso ele se expande, né, e você vai colocar aquela chapeleta lá, vai ficar parada lá. Você passou, isso aqui ficou preso na rocha e aqui você vai passar a corda e vai continuar. Então, temos aqui essa fita expressa. Aqui, o magnésio, né? Daí um outro mosquetão, um mosquetão de rosca, são mosquetões que a gente usa para se ancorar. Ele tem essa situação que você vai usar a rosca, então você chegou numa parada, você travou ele não vai abrir, né? Aconteceram acidentes de abrir mosquetão, então assim, cada vez mais se cuida muito disso. Por exemplo, assim, numa escalada, você está escalando com uma outra pessoa, a pessoa colocou o mosquetão dela, normalmente assim, já virou uma coisa automática, você olha se o mosquetão da pessoa está travado, senão você vai lá, trava. Então são situações assim que vão no decorrer aí da prática, né? Mas que também teve esse avanço do equipamento, cada mosquetão é específico para cada procedimento e assim por diante. E também temos aqui um cordelete. O cordelete, esse aqui vai ter 1 milhão de utilidades. Vai ser desde o fato de você fazer um nó, existem vários nós que a gente chama de crucique, que você pode subir pela corda. Você vai poder também fazer, de repente, assim, uma própria ancoragem, que a gente chama, de você montar uma base por onde você vai poder tanto parar para dar segurança para quem está subindo. Isso daqui também pode salvar num rapel, numa situação, né? Então, assim, a utilidade disso aqui é gigante, né? Sempre bom ter um cordelete, principalmente quando está com uma parede grande, ter uma quantidade de cordinha ali, e assim por diante. Bom, eu vou dizer para vocês, se vocês tiverem curiosidade, nós estamos quase chegando no final da nossa apresentação, hein? Eu trouxe uma mochila aqui, ó. Só que se eu abrir essa mochila que vai cair capim, vai cair mato, terra, já avisei, ó. Pode abrir, O fica à Ramon. vontade. E essa minha mochila aqui, querem que eu abra? Então eu vou fazer assim, ó, eu trouxe ela, eu deixo essa mochila prontinha lá em casa, para eu sair escalando. Vou mais ou menos mostrar assim como é que é a brincadeira, né? Então, gente, isso aqui é um equipamento já. Você vai colocar aqui, ó. É? Fica mais fácil pra galera ver. Meu Deus, eu tenho até medo, Ramon. Hoje eu falei assim, vou levar essa mochila lá porque eu acho que ela vai ilustrar, mas... Bom, vamos lá, né? Aranha e cobra acho que não sai, mas é bom ficar esperto. Galera, nós vamos sortear uma coisinha bem simples para vocês aí, viu? Mas vai ter uma surpresinha. Então isso aqui eu utilizo para colocar no chão. Não vou colocar meu equipamento direto lá. E agora vem as surpresas, né? Algumas coisas que a gente já viu. Capacete, fundamental. Até pouco tempo atrás não se usava capacete, passou a se usar. E às vezes você tira uma foto bem bonitona, assim, você coloca lá no Facebook, lá, daí já vem amigo que fala assim, ó, a foto tá bonita, mas você não tá usando capacete. Existe um cuidado geral das pessoas, use capacete, parecido com o negócio da moto, né?
Em outros estados o pessoal também não usa, outros países não usam. Então tá aqui o meu tênis e o meu saquinho de magnésio, certo? Colocadinho juntinho já. Mesma história que aquele tênis lá. Aí eu tenho a minha parte que eu chamo de ferragem, ó. Tá nesse saco aqui, ó. Então agora, eu vejo que a gente chama isso aqui de fieira de mosquetão. Então aqui eu tenho todo o meu equipamento, ó. Certo? O equipamento que eu posso escalar lá no Anhangaba, né? Então aqui eu tenho o que a gente chama de um freio para dar segurança, é um equipamento moderno chamado Grigri, certo? Ele pode dar segurança para alguém escalando, ele pode rapelar, só que só passa uma corda aqui, ó. Ele abre, é bem inteligente isso daqui, por quê? Porque ele é autoblocante e ele trabalha com um sistema de enforcamento, certo? Mas ele não tem nenhum tipo de dente, ele não vai causar nenhum tipo de problema com a corda. Você utiliza ele aqui, se você quiser, quando tiver pressão a corda, ele vai fazer assim, ó. Vem pra cá. E quando você quiser soltar a corda, é só você puxar isso aqui pra baixo que ele vai soltando a corda. Bem legal. 1000 utilidades. Aqui aquilo que eu falei pra vocês, a fita. A solteira, ó. Um lado fica preso em você, na tua cadeirinha, e outro lado tá aqui. Essa é uma fita regulável, eu posso abrir aqui, ó. Ela vai lá longe. Ó, vamos supor se ela estiver aqui, ó. Eu pego e reguleio, né? Às vezes o grampo tá lá, tô num platô, então ela é uma fita autorregulável. Aqui no Brasil a gente chama isso, aqui em Curitiba a gente chama isso aqui de alto. Daí nossos amigos cariocas chamam isso aí de solteira. Por que eu não sei. Mas é sempre bom, né? De carregar uma solteira com você. Aqui a gente tem um aparelhinho bem pequenininho, super sagaz, que inventaram há pouco tempo, chamado T-Block. A corda ela passa aqui dentro, eu já vou abrir uma corda para vocês verem. E tem um nó que eu falei pra vocês, o princípio, então a corda tá passando aqui, ó, né, tá bem nesse cantinho aqui, ó, e conforme eu coloco esse mosquetão, se eu vier pra cá, ó, ele vai enforcar a corda, tá vendo? Isso aqui possibilita que a gente suba, desça, tem 1 milhão de utilidades. Isso daqui é da marca Petzl, e a marca Petzl, também ela lança anualmente um catálogo com um monte de informação para atualizar. Por exemplo, eles sabem que sempre que existe um acidente, alguma coisa, você relata, eles sabem, ó, o pessoal tá usando o T-Block assim, assim, assado. É bem legal, você encontra isso aí na internet. E aqui vem uma sequência de equipamentos aí que também a gente vai repetir. Vou mostrar aqui mais dois para vocês, ó. Isso aqui é uma fita que a gente faz a parada lá em cima com 3 mosquetões. Normalmente hoje em dia são 2 mosquetões, 2 grampos que a gente tem aqui e mais um terceiro embaixo. A gente trabalha com equalização, tudo coisa que se aprende num curso e tudo mais, né? E um outro equipamento aqui desses interessantes é o ATC. Esse é um ATC bem moderno, que também já vai ter um monte de aplicação. É um equipamento para você dar segurança, né? Conforme a pessoa está subindo, né? Ela vai dando, vai dando. Se a pessoa pede para você assim, segura um pouquinho a corda, você vira a corda para baixo, a corda não vai subir. Ou seja, se ela cair, você trava, mas também é funcional no rapel. Basicamente é isso daí que a gente tem para escalar sozinho. Aqui eu vou tirar uma cadeirinha, não precisa, vocês já viram, e também vai ter uma corda aqui. Então esse equipamento básico não custa caro. Um equipamento desse perto de, vamos supor assim, existem atividades esportivas aí bem mais caras, mas é um equipamento assim que para você ter esse básico, sei lá, hoje em dia aí você vai gastar aproximadamente esse equipamento aqui com corda, com uns R$1.200, mas você não precisa ter esse equipamento para começar a escalar. Você tendo o básico de uma cadeirinha, um tênis, um magnésio, uma fita de alto e um mosquetão, você já vai lá no Anhangaba, a hora que o cara chegar lá, falou, velho, posso escalar com você? E aí vai. E também o outro caminho vai ser, como a gente vai ver ali, temos vários cursos, você começa com um curso, ali você já conhece alguém, semana que vem você está indo. Não é puxar o saco aqui da Decathlon. Que bom que hoje tem essas cordas, aqui pode vir comprar, eu sou louco para comprar uma corda de 70 metros que tem ali. Estou bem só esperando dar uma chance, porque tem que estar sempre trocando material. Esse material tem validade, ele fica velho, né? Você tem que estar cuidando. Depois você pega aquela corda e você já usou, você usa ela para outra coisa e tudo mais. Mas hoje em dia é viável. Antes era complicado, você falava assim, ia lá, um amigo teu ia lá pro
lá para a Europa, falaram, traz uma corda para mim. Eles pensavam, como é que o cara vai botar uma corda daquela na bagagem dele? E a corda era cara, sabe? Então, assim, é muito legal a gente ter essa oportunidade. Não é todo mundo, não são todas as cidades, mas a gente tem isso aqui bem próximo da gente. Então tá ali uma continuidade, vale a pena só ver esses equipamentos aqui, ó, que eu não mostrei ali. São equipamentos artificiais para a gente colocar em fenda. Em algumas escaladas, quando tem fenda, você não precisa que tenha o grampo, você coloca aquilo ali na fenda e deixa. Quem estiver passando por trás de você, o participante, como a gente falou, ele arranca aquilo da fenda e leva com ele. Os principais são os nuts e os frames. São os camalôs que são o camalô é de uma marca, né? Mas são assim, são umas castanhas que elas se fecham, assim, se faz assim, ó, como se fosse uma seringa, e quando você faz assim, ele fecha, se colocou na fenda, soltou, ele abriu. E se você cair, vamos supor, puxar para cá, ele vai fazer assim, ele vai tentar abrir mais. Não cai. Então existem várias pessoas assim que fortalecem a questão assim da escalada limpa, não colocar grampo, deixar a parede como é. Então assim essa preocupação ambiental está muito presente na escalada. Muitos escaladores assim preferem às vezes arriscar um pouquinho mais, né? O perigo fica um pouco maior, mas ele não agride a montanha. O que ele faz? Ele se prepara, ele treina, ele melhora